aproveitando o gancho aí, vamos deixar um pouquinho a Covid de lado e focar um outro tema aí que também está na pauta da agenda mundial, que é o meio ambiente, né? A gente tem abastecimento de água, alteração no clima, queimada, destruição de floresta e tudo isso interfere diretamente na nossa qualidade de vida e principalmente das futuras gerações. E para debater esse tema tão importante aqui com a gente convidou a bióloga Lilian Casati. A Lilian é bióloga pela USP de Ribeirão Preto, mestre e doutora em zoologia pela Unesp Botucatu e desde 2006 é docente de ciências biológicas e pós-graduação em biologia animal pelo IBILSE Unesp aqui de Rio Preto. Ela desenvolve pesquisas também na área de ecologia de peixes, de riachos, e a doutora Lilian está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigado por nos atender, doutora Lilian Casati. Bom, vamos começar falando aí, semana passada, enquanto perdurou aquela estiagem de 50 e poucos dias, doutora, a gente viu uma baixa muito grande no nível da represa municipal. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre as condições dos reservatórios de água para abastecimento humano aqui em São José do Rio Preto, um dos níveis, dos itens aí das pesquisas da senhora. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite e agradeço também a Rio Preto Sustentável por mediar esse contato com você. Bem, temos uma situação que, infelizmente, parece que não vai ser inédita, né? A tendência é que essas situações elas sejam mais frequentes. Todo mundo já ouviu falar em maior ou menor grau sobre mudança climática e eventos extremos. Então, a gente pode esperar sim, né, uma maior ocorrência em termos não só de frequência, mas também de intensidade de eventos extremos, né? O clima está mudando de uma maneira global, então, né, antigamente se falava em aquecimento global, hoje esse termo nem é mais usado. Na verdade, se fala em mudança climática, porque não é só aumento de temperatura, na verdade, no planeta a gente tem áreas que vão sim ter aumento na temperatura média ao longo do ano, mas também a gente tem outras áreas que vão ter diminuição de temperatura. A gente tem áreas que não tinham furacões e vão passar a ter. A gente tem áreas que a seca era mais amena e agora vai ficar mais drástica. A gente tinha chuvas espaçadas e agora essas chuvas vão ficar mais concentradas. Então, tudo isso vai afetar em maior ou menor grau as populações humanas e a biodiversidade de acordo com essas áreas onde a gente vive, né? E aqui nessa região, especialmente o noroeste do estado de São Paulo, é uma região que já é desmatada há séculos, né? O desmatamento não começou aqui há pouco tempo, isso vem desde a época da ocupação desse território, tá? E como é padrão, né, foi padrão nesse tipo de ocupação, isso tudo foi feito de uma maneira muito desordenada. As pessoas também não sabiam muito como fazer essas coisas, né? Então, tudo foi acontecendo assim, aleatoriamente. Então, se desmatou até na beira do rio, né? Se construiu coisas quase que dentro dos rios, não se protegeu, não se deu uma margem aí de proteção para a beira desses ambientes, né? De forma a amenizar um pouco aquilo que ocorre um pouco mais distante dos rios, né? A gente fala muito na mata ciliar, né? Mas a mata ciliar sozinha, ela também não faz milagre. Ela pode ter 30, 50, 100 metros, mas se fora, né, na outra parte do território, você detona tudo, você não usa proteção do solo, você não faz curva de nível, você não tem boas práticas agrícolas, também a mata ciliar não vai fazer todo o milagre possível, né? Então Só ver o centro aqui de Rio Preto, né, doutora, construído em cima de 2 córregos, depois reclamam de enchentes, né? Não tem jeito, a água sobe. Pois é, se é uma coisa que vai acontecer, assim, a água vai tomar o espaço dela, aconteça o que acontecer, né? Eu vou até aqui me apropriar de uma frase do professor Arif, que ele sempre comenta: a grande enchente ainda não aconteceu,
Tá? E eu acho que a gente pode extrapolar para muitos outros assuntos, porque as mudanças que o ser humano está provocando na natureza, elas estão sendo tão rápidas que não dá tempo da natureza se recuperar. É tanto estresse um em cima do outro que, né, por mais que a natureza tenha aí uma resistência, ela não dá conta de aguentar tudo isso. Então, né, sempre vai acontecer catástrofes e eu acredito, né, eu gosto sempre de ser otimista, mas eu acho que nesse cenário a gente tem que ser mais realista e a realidade não é de otimismo, né? Principalmente para a nossa região. Quando a gente computa a porcentagem de vegetação nativa que sobrou no noroeste do estado de São Paulo, isso beira 5%. Então, como que o ecossistema vai sobreviver diante de uma mudança assim tão drástica, de uma coisa tão impossível, né, de sobreviver? Depois reclamam, né, porque tem gafanhoto chegando, porque tem praga, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Na verdade, é tudo consequência das nossas ações, né? Pois é, dito isso, vamos até adiantar um tema que eu ia falar com a senhora falou aí do que restou de vegetação e aqui, pelo menos em Rio Preto, a maioria está ali naquela reserva do antigo IPA, até um tema que a gente vai abordar depois, mas que o governo quer vender agora, né? Possivelmente vai virar um loteamento ali. A senhora quer falar sobre isso agora ou vamos terminar de falar de água? Podemos falar disso também. Vai estar tudo interligado de uma forma ou de outra. A gente até tem um mapa, eu vou pedir para o Flávio jogar na tela esse mapinha, a senhora vai comentando com a gente, porque onde era o IPA foi dividido ali entre várias instituições, isso, né? E isso. pode ir comentando sobre isso, doutora. Na verdade, o impacto, né, da venda dessa área, né? O que era IPA, né? Ele foi subdividido de acordo com o decreto de 2009, decreto 53969, ele foi subdividido em 3 partes. Uma parte com destinação para a FATEC, uma parte com destinação para a Prefeitura de Rio Preto, que é o que a gente conhece hoje como o Parque Tecnológico, e outra área que foi para o Instituto Florestal, tá? Analisando esse decreto 53969 com o projeto de lei 52920, que é esse que propõe a venda das áreas do estado de São Paulo, a gente percebe que o que vai ser vendido, né, o que está na proposta de ser vendido, é a área que seria destinada à FATEC, pela semelhança entre o tamanho das propriedades, tá? Que é em torno aí algo de em torno de 950 mil metros quadrados, tá? Isso, então, seria a área da FATEC. Quase 1 milhão de metros quadrados ali, né? Isso. E, na verdade, acaba gerando uma confusão grande, porque essas áreas, né, todo mundo conhece como o antigo IPA. Mas aí a gente tem hoje uma situação bem delimitada. Tem uma área que é essa da FATEC, né, que é isso que está no projeto de lei. Tem uma área que o que é Campus 2 da Unesp, que já estava destinado antes disso, tem a área do Parque Tecnológico, tem a área do Instituto Florestal e tem a área da Floresta Estadual, né, que está instituída, que é do lado da estação ecológica. Então, a estação ecológica, né, é aquela área central que tem os fragmentos de mata. Uhum. Ao redor dela tem a Floresta Estadual do Noroeste Paulista e depois tem a FATEC, o Campus 2, o Parque Tecnológico, tem o Instituto de Pesca do outro lado, tem a zootecnia. Então, né, o pessoal acaba chamando tudo isso, ou chama tudo isso de IPA, ou chama tudo isso de estação, ou chama tudo de floresta. Mas não é a área da floresta áreas, né, que está à venda. Pelo menos o que eu consegui entender do decreto, né, que subdividiu as áreas, e desse projeto de lei 529, tudo indica que não tem nada a ver, até porque para vender uma área que está instituída legalmente, como é o caso da Floresta Estadual, tem que ocorrer um processo de desafetação. Isso é um processo longo, não é assim vai vendendo, né? Inclusive, nessa área tem uma área ali no cantinho que é da Santa Casa, né? Foi uma permuta com o Estado. Isso. Em troca da área do hospital de base, que a área onde está o hospital de base era da Santa Casa. Isso também foi oficialmente, né? Isso, não me engano, foi em 2017 ou 2018, essa permuta foi meio recente. Mas, então, existe essa subdivisão. E o
que eu entendo que está à venda é a área que era da FATEC. Que o projeto não fala, Seria né? destinado à FATEC. O projeto não, só fala a área e o tamanho ali, a matrícula. Ele só fala a área. E, aliás, no projeto de lei tem até uma coisa muito estranha, porque ele remete a uma matrícula de São José dos Campos. Dos Campos, né? Me chamou a atenção isso também. Mas é do jeito que está lá no projeto de lei, no site da Assembleia. Correto. Qual o impacto da venda de uma área dessa para uma eventual empresa particular, um shopping, um loteamento, um condomínio fechado? Então, a gente tem aí uma situação de muita proximidade, aliás, dentro da zona de amortecimento, tanto da estação ecológica quanto da floresta, né? E quando você tem essa situação, os dois planos de manejo, tanto da floresta quanto da estação, eles estão aprovados, foram aprovados, né, pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, acima. Então, isso já existe isso aprovado. Quando um plano de manejo de uma unidade de conservação, que é o caso dessas duas áreas protegidas, está aprovado, o que é área rural continua área rural. Então, essas áreas, mesmo que isso seja vendido, ele tem que continuar com o status de área rural, tá? Qual é o destino disso? Se isso for continuar como área rural, eu não vejo muita outra alternativa, senão isso ser loteado para chácaras. E, de qualquer maneira, você tem como consequência um aumento do trânsito de pessoas, né? Vai ter que abrir rua, alguma coisa aí vai acontecer para você permitir que as pessoas ocupem esses espaços. Vai ter uso de água, vai ter proximidade de pessoas e animais domésticos com a fauna dessas unidades de conservação, tá? Então, a situação da estação ecológica e da floresta é uma situação muito particular, porque são áreas protegidas muito próximas do ambiente urbano e que elas sofrem com essas demandas urbanas de qualquer jeito, ainda mais que são áreas, né, que têm um apelo imobiliário que a gente não pode negar, né? Todo mundo tem grandes olhos para essas áreas aí no entorno. Só que hoje isso é zona de amortecimento, isso precisa ser olhado com muito cuidado. Não é qualquer coisa que vai sendo instalada, né? E não pode haver conversão do que é rural para urbano a partir de agora. Perfeito. Áreas nobilíssimas, né? Quem não queria ter essa área aí? Doutora, voltando à questão da represa, a primeira intervenção que eu fiz, queda no nível da represa, isso é assoreamento, é baixa vazão mesmo do Rio Preto, que tem a sua nascente em Cedral? Queria que a senhora fizesse uma análise aí da nossa represa municipal. Na verdade, a gente nunca tem um fator só explicando tudo isso, né? Então, eu comecei falando pelos eventos mais drásticos, assim, né, climáticos. A gente está passando por uma seca muito relevante, né, assim como o professor Zé Mário acabou de falar, né, uma coisa, isso é quase um deserto, essa época do ano. A gente tem a situação da falta de vegetação, né, que eu também citei. Isso não é exclusividade do resto da bacia. Isso ocorre, inclusive, na montante da represa, né, nas áreas a montante da represa. Então, se a gente faz uma comparação entre o que era, por exemplo, em 1985, que a gente tem dados, né, de uso do solo, de 1985 para 2017, a gente fez essa quantificação. Naquela época, a gente tinha 6,2% de floresta nativa, a montante da represa. Hoje a gente tem 1,6%, tá? A área urbana montante da represa, a gente tinha 6,5% daquela área, hoje a gente tem 18%. A gente tinha 46% de pastagens, hoje 29%. Só que, por outro lado, a quantidade de agricultura também aumentou, né? Então, a gente tem uma mudança no uso do solo aí muito importante. E essa mudança no uso do solo não é só para a bacia em si, isso acontece também na mata ciliar. A gente tem ocupação em mata ciliar de agricultura e de área urbana também. Tá? Então, o uso do solo, ele responde muito por isso. Nós estamos numa região que, primeiro, tem esse clima muito seco, cada vez mais. Nós estamos numa região que tem pouca floresta, que não ajuda a amenizar
essa aridez do clima. A gente está numa região também que a capacidade de erosão do solo ela é muito alta, por uma questão mesmo de formação do solo. Esse solo ele é arrastado rapidamente, com muita facilidade para dentro dos rios. Como você falou, o assoreamento aqui ele é muito grave. Tá? Quase uma areia o solo, né? E além disso, né, a gente não tem muitos corpos d'água aqui toda essa região do estado de São Paulo. Você vê que quase não tem montanha, né? Então é um solo, é um relevo mais suave. Isso não favorece o afloramento de cursos d'água. Então a gente tem todos esses fatores, né, combinados, tá? E com essa pressão rápida e crescente de ocupação urbana, isso tudo faz culminar com uma menor capacidade de ter água no sistema e também de reservar essa água no sistema. Tá? Então, é o que a gente vai esperar. Se a gente não olhar de uma outra forma para as nascentes do Rio Preto, que a nascente principal é em outro município, em Cedral, mas a gente também tem nascentes importantes aqui. Tem o Macaco, tem a Lagoa, né? E todas elas também estão sob pressão de ocupação, desmatamento, assoreamento. Então, se a gente não olhar com cuidado para essas nascentes, cada vez mais a represa vai diminuindo em quantidade essa quantidade de água. E aí você vai desassorear. Tudo bem, você aumenta a capacidade de reservar. Tá? E aí você vai desassorear agora, e aí vai desassorear daqui a pouco, e mais uma vez, e vai desassoreando. Mas e a capacidade de produção de água? Como que fica isso? Pelos pequenos riachos. Então, qual que é a condição da nascente do Rio Preto em Cedral, doutora? Recentemente, eu não tive lá recentemente, mas assim, eu posso te dizer em termos regionais. A gente está até pondo uma imagem aí que a senhora enviou para a gente, um rio em 2003, não é o Rio Preto não, né? Não, esse é um outro rio de um estudo que foi parte do trabalho de doutorado de uma aluna. Nós fizemos amostragens em 2003 em 95 riachos aqui do noroeste do estado de São Paulo. E nós voltamos lá em 2013, nós voltamos em metade desses 95 riachos. E assim, a gente pode perceber que mais de 50% desses ambientes tiveram redução na quantidade de água e eles foram tomados por gramíneas, como vocês estão vendo aí nessa imagem aí. Agora é os pontos vermelhos, né? Os pontos vermelhos é o que teve redução, são vários pontos do noroeste aí, né? Isso. E pontos pretos foram pontos que a gente revisitou e que não tinham praticamente água. A gente não conseguia nem acessar o canal do rio, de tão assoreado e tomado por gramíneas que estavam esses ambientes. Isso em 10 anos. 10 anos. O que é 10 anos? É um piscar de olhos. Então é muito rápida essa mudança. Tá? Em 10 anos a gente perde metade dos riachos que a gente tem numa bacia. Como pode isso? Né? Então, como que vai ser em 2023? O que a gente vai ter? Vai estar tudo seco em 2023? É um trabalho que a gente pretende fazer. Nossos projetos de pesquisa, eles não têm duração assim muito longa, né? Duram 2 anos. Então, o que a gente tem que fazer rapidinho, analisar os dados, liberar os dados, e aí depois pedir um outro projeto, né? A gente não tem financiamento assim de longo prazo, mas isso deveria ser uma política de monitoramento dos órgãos ambientais, tanto municipais quanto estaduais, só que essa é uma realidade que está longe de acontecer, né? As equipes são muito escassas, né? Você não tem uma rotina de fazer esse tipo de monitoramento, mas deveria fazer parte. Por quê? Porque o recurso aquático ele é crucial para a nossa vida, tá? O próprio Rio Preto, né, doutora? Aqui a gente fala muito do Rio Preto e associa com a represa. Todo mundo vê a represa ali sempre com água e tal, mas se você prestar atenção no curso ali na calha do Rio Preto, na Filadélfia, tem dia que dá até pena. É um fiozinho de água ali, não é nem um rio aquilo, né? É porque quando a gente trabalha assim numa escala mais ampla, né, com mais números assim de ambientes, você consegue fazer uma extrapolação mais fidedigna do ponto de vista estatístico, né? Sim. Então é mais robusto o teu trabalho do que se eu ficar só num ponto, claro, só analisando um ponto, né? Mas sobre a represa, a gente também fez uma reamostragem. A gente tinha dados de 2002 e a gente fez uma
ocorre a amostragem em 2016. Em 2002, a gente tinha 29 espécies de peixes. Em 2016, a gente registrou 24 espécies. Desculpa, a senhora pode repetir a quantidade de espécies, por gentileza? Em 2002, 29 espécies, e em 2016, 24. Tudo bem, reduzimos, aí tivemos uma redução de 5 espécies. Só que, assim, chama a atenção que a quantidade de espécies que a gente pegou em 2016 era metade daquilo que foi pego em 2002, usando exatamente os mesmos métodos, exatamente nos mesmos locais e pelas praticamente as mesmas pessoas. Uma perguntinha bem rapidinho. Nessa coleta foi detectado piranha, doutora? Poucos indivíduos, mas é de uma espécie que não causa dano, assim. Não Porque é uma espécie... outro dia eu andando ali na represa, um sujeito com o pulsar cheio de peixe, eu perguntei o que era, ele falou, não, piranha, tá dando muita piranha aqui. Queria até perguntar para a senhora se isso tem algum sinal. Ela tem, sim. Tem, na represa tem. A gente não, na época não pegou tantas assim, mas o que chamou muita atenção é que, comparado com 2002, a gente pegou metade da quantidade de peixe que tinha em 2002. Então, assim, a represa tem menos peixes do que tinha em 2002. Em 2002 já tinha muita espécie que não era da bacia. Isso se manteve em 2016, mas além disso, o que aconteceu foi que a gente perdeu espécies que eram nativas e apareceram outras que não eram nativas, tá? Então, o que a gente tem de fauna de peixes na represa? É uma fauna basicamente de espécies que não são da região. Além disso, essa quantidade está diminuindo. Isso é um sinal de baixa integridade biológica. Isso é uma das coisas que é avaliado assim, mais importante, né? E uma coisa que a gente pegou, assim, que foi assustador, nós pegamos um bagre africano gigante, de mais de 1 metro de comprimento. E ele, a gente sabe que é um peixe muito voraz, né? Ele se alimenta de muita coisa. Ele é resistente, ele sobrevive com baixo oxigênio, né? Ou seja, a água não precisa estar muito boa para ele se dar bem. Então, foi assustador encontrar um bagre africano gigante na represa, né? Diz que o negócio vive até na lama ali, no barro, né? Vive, ele tem respiração acessória, ele respira... quase tem um pulmão, né, praticamente. Ok. Questão de buscar água no Rio Grande, doutora, qual a opinião da senhora sobre esse projeto? Bem, eu vou analisar isso como bióloga, não como engenheira, né? Não entendo nada da engenharia do processo. Não, tecnicamente é possível, né? Eu quero saber... É possível, né? Agora, sim, tá bom, vamos buscar, não tem água em Rio Preto, tem que buscar água em outro lugar. Primeiro tem que avaliar quais as possibilidades de melhorar a situação de Rio Preto. O que precisaria fazer para a gente melhorar a situação daqui, né? A gente pode melhorar as nascentes? A gente pode pagar por serviço ambiental em áreas ecologicamente relevantes, como nascentes e produtoras de água. A gente pode estabelecer áreas de conservação do solo, áreas críticas a montante da represa para essa produção de água. A gente pode até comprar áreas que podem ser transformadas em áreas protegidas para a produção de água, né? A gente pode fazer um trabalho para as pessoas gastarem menos água. A gente pode melhorar a capacidade do sistema de não perder tanta água assim como perde. Porque captar água tão distante assim, a gente também precisa avaliar que o Rio Grande não está muito bem das pernas. O Rio Grande não é uma maravilha em termos de situação atual. Fonte inesgotável de água, né? Não é, assim como nenhum outro rio é, né? E ele também vai servir a outras áreas. É um rio de divisa, ele também vai servir a Minas Gerais, por exemplo, tá? Então, eu acho que, assim, pode ser uma alternativa, tá? Mas ela não pode ser a primeira alternativa. Primeiro tem que se fazer o serviço aqui dentro, né? Fazer a lição aqui dentro, porque tem muita coisa que pode ser melhorada aqui em São José do Rio Preto. Os poços, eles têm uma duração de vida, mas do jeito que as pessoas gastam a água aqui, né? Isso requer um trabalho de educação em cima da população,
O fato da água em Rio Preto ser aí considerada uma das mais baratas do estado e até do país, é preocupante isso? A água tinha que ser mais cara? Toda vez que você faz a pessoa sentir um pouco mais no bolso, ela começa a enxergar a importância, e no caso a água, ela é um recurso que precisa ser olhado de uma maneira diferenciada. A gente não pode se dar ao luxo de tratar a água como qualquer outra coisa, assim, que está lá e desbanjar, né? Precisa ser analisado, né? Eu não sou totalmente contra você taxar, não. Eu acho que tem que taxar, sim. Isso tem que ser revertido para outras melhorias, né? Ok. Voltando à questão da represa, até recebi uma pergunta aqui de um telespectador. Ele pergunta se a senhora se lembra quais espécies nativas a senhora encontrou na represa municipal. Aí eu emendo das nativas e também das exóticas. Olha, eu posso até te falar aqui que eu tô com a tabela aberta, né? A gente tem peixe-cachorro, o lambari. O lambari do rabo vermelho a gente não pegou, né? Isso não significa que ele não exista na represa Sim. mais, que ele tenha sido exterminado, porque também a gente não tem amostragem em todos os pontos possíveis da represa. Mas, assim, em termos de comparação, né? A gente tinha pego 14 em 2002, em 2016 a gente não pegou nenhum. Tem o lambari do rabo amarelo, tem várias espécies de cará. Estou falando primeiro dos nativos. Tem o tamboatazinho, né, a coridora, tem o saguiru, tem o papaterra, tem a tuvira, tem umas piabinhas que são bem pequenininhas assim, tem o tamboatá, tem traíra, tem Mato Grosso, tem um outro lambari meio dentuço que chama Oligossarcos. Tem o cascudo, barrigudinho, timboré, tem duas espécies de piranha, tem mussum. E aí, depois dos não nativos, a gente tem o Oscar, o baga africano que eu falei, tem duas espécies de tilápia, tem o jeju, tem duas espécies de cará que não são daqui da região, foram introduzidas. E tem o plati, que não tinha aparecido ainda, a gente registrou o plati, que não é nativo também. Então, assim, a gente percebe que teve uma mudança, sabe? Algumas espécies nativas, elas não apareceram nas amostragens, e aí você tem que apareceram outras que não eram nativas, que não estavam ali em 2002. Como eu disse, muita gente vai ali pescar, principalmente no Lago 1 e no Lago 3. É recomendável esses peixes da represa comer isso? Olha, do ponto de vista parasitológico, né, de parasitos, assim, se você cozinha bem o alimento, você mata os parasitos, tá? Eu não recomendaria nunca um sashimi desses peixes. Mas a gente tem outro problema, né, que alguns desses peixes, eles se alimentam no fundo. E no fundo a gente tem acúmulo de metal pesado, tá? Agora eu não vou me lembrar de cabeça, mas tem alguns trabalhos da equipe da professora Márcia, do IBILSE, eles fizeram um grande levantamento de metais e outros contaminantes dos peixes do Rio Preto, do Rio Grande, se não me engano também do Rio Turvo, e eles constataram muitos desses contaminantes na musculatura desses peixes. E isso não se dissolve cozinhando, tá? Alguns desses metais, eles acumulam no corpo. Então, assim, se puder evitar, né, é Melhor, sempre bom, né? Porque tá certo que a gente vive num mundo extremamente contaminado, né? Mas não precisa exagerar, né? Exagerar. De aves, a senhora tem algum estudo na represa? Não é a praia da senhora, né? Não, mas eu tenho dados aqui. Porque eu tenho visto umas aves diferentes ali que eu nunca vi, inclusive uma cegonha, mas muito grande mesmo, gigante. Queria saber de onde vêm essas aves. Mais recentemente com as aves da represa e fez um levantamento geral, inclusive mais naquela parte alagada ali perto do Córrego da Lagoa, foi o pesquisador César Sestari, que hoje ele está na Universidade Federal de Uberlândia.
Ele registrou ao longo de um ano, ele fez um levantamento e registrou 186 aves na represa, tá? Espécies, né? Espécies diferentes, isso. E, de acordo com a comparação que ele fez com outros levantamentos para a cidade de Rio Preto, que mostrou outras aves, outras regiões também, o que ele encontrou na represa corresponde a 80% do total de espécies registrado por Rio Preto. Então, a represa, a gente tem um termo que a gente fala assim, que é hotspot, tipo ponto quente, sabe? Santuário, né? Para aves é um local que precisa, assim, ser muito bem preservado, porque é um local importantíssimo. Tem ave migratória que para ali para dar uma descansada. E essas aves que tem lá, elas são nativas ou são aves que estão migrando de regiões ou até de outros continentes? Você tem todas essas possibilidades. Eu não entendo muito de aves, mas ele registrou aqui até o tuiuiu, né? Que ele encontrou na represa. Ele registrou espécie ameaçada, tá? Então, é um ambiente bem importante. Ele até recomenda, assim, né, em termos de manejo, de gestão para aquela região, que seria uma área interessante para fazer um ponto de observação de pássaros, né, que turisticamente é uma coisa interessante. Você atrai pessoas para conhecer mais a biodiversidade do local. Né? E as aves, elas são um atrativo muito interessante, né? Legal. Mudando de ave para primata, eu queria que a senhora falasse um pouquinho daquela mata dos macacos ali em Badibacite, pertinho aqui de Rio Preto. O pessoal vai pedalar ali, muita gente vai levar banana, levar ovo para os macacos ali. Por que ali tem tanto macaco, a senhora sabe? Bem, eu não conhecia essa área, não sou da região, né? Eu vim para cá Aham. em 2006, assim, eu não conhecia essa área antes. Mas eu posso imaginar que esses animais, eles aprenderam a usufruir do ser humano ali naquela região, né? Eles aprenderam que as pessoas vão aí e dão comida para eles, é uma comida fácil para eles. Na época de escassez, eles se alimentam de outras coisas, de resinas, né? Eles teriam como se virar, mas como eles aprenderam que aí vem um recurso fácil, então, É prejudicial as pessoas levarem alimentos para macacos? para qualquer animal silvestre, né? A gente trabalha assim, não agir dessa maneira, né? Tanto no ambiente natural como num zoológico, por exemplo. Você não fica dando alimento para os animais, isso não é recomendável. Até porque eu já vi gente dando biscoito lá para Os macaco, né? animais eles acabam comendo coisas que às vezes faz mal para eles, né? Pode afetar até a dentição, o estômago. E aquele excesso de macaco numa área, assim, não é uma área pequena, mas estou dizendo em termos florestais, é uma área pequena. Essa concentração grande de uma espécie de primata é prejudicial? Porque, por exemplo, a ave a gente não vê uma ali, né? Acho que eles comem tudo, de ovo, de... Eu penso que pelo fato deles terem tanta comida, né, disponível, isso com certeza aumenta a taxa de natalidade, né? Sim. Então, chega um momento que, vamos supor, você para de oferecer alimento, o que que acontece? Eles vão começar a competir por recurso, porque a mata, ela tem uma capacidade de suporte, ela não aguenta tanto macaco assim. E aí começa a ter um declínio na população, ou seja, a mortalidade aumenta. Então aí você entra num equilíbrio. Esses ciclos na natureza são ciclos naturais, né? Ocorre isso sem a nossa interferência, tá? Mas assim, esse fato, né, do alimento estar ali tão disponível, isso contribui para mais nascimentos, né? Tá certo, gente. Tá aí a doutora Lilian Casati, bióloga, mestre, doutora, etc., professora aqui do IBILSE. Doutora, quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou pedir para a senhora fazer uma análise macro das políticas ambientais atuais no Brasil, no momento que a gente vê o Pantanal em chamas, todo o problema envolvendo o Amazonas,
a Amazônia. Eu vi outro dia no próprio Pantanal uma mortandade muito grande de peixe em Sinop, se eu não me engano, ali numa hidrelétrica. E tudo que tem acontecido em termos de meio ambiente no Brasil atualmente. Bem, você agora me apertou. Fica à vontade, se não quiser falar, não precisa. Não, eu acho que a gente tem sempre que ter um olhar especial para isso, porque o mundo está olhando para isso, né? O mundo está olhando para o Brasil como um grande reservatório de biodiversidade e de serviços que essa biodiversidade, juntamente com os ambientes, prestam não só para os brasileiros, mas para o planeta inteiro, em termos de regulação de clima, em termos de disponibilidade de água, em termos de polinização, né, de cultivos que são importantíssimos para nós, em termos de chuva. Então, numa dimensão assim, a gente tem um país que é do tamanho de um continente. De fato, é difícil você fazer uma política, né, para um país com essas dimensões. Mas eu acho que, sim, a política de Estado ela tem que ser associar o desenvolvimento com a preservação da natureza. Então, assim, na hora que você fala que precisa desmatar uma área para colocar gado, isso é inadmissível hoje em dia. Porque hoje você tem tecnologia para ter gado em áreas menores, que não precisa de desmatar a floresta para isso. Você pode conciliar as duas coisas, inclusive. Né? O próprio Código Florestal, ele permite um uso consorciado de uma parte da sua reserva legal para você extrair, né, tipos de recursos dessa floresta. Então, você não precisa derrubar, né, passar o correntão e transformar tudo aquilo num pasto. Olha a quantidade de recursos e de serviços que a natureza pode nos prover, que a gente nem faz ideia. Todas essas moléculas, né, que são descobertas para tratar doenças, né? Eu adoro o exemplo do captopril, que o captopril é um medicamento para pressão que ele é baseado numa molécula extraída do veneno da jararaca, e as pessoas, né, detonam tudo, né? Existem remédios, né, para doenças que a gente nem imagina que vêm da natureza. Os recursos que vêm da natureza, que a gente pode copiar no laboratório. Né? E tem o inverso, né, doutora? Diz que o próprio coronavírus aí pode ter surgido de um avanço brutal aí do homem meio em matas, né? Enfim. Exatamente. A natureza, ela está ali, ela está em equilíbrio, né? O morcego hoje ele é visto como um grande vilão desse processo todo, mas por milhares de anos os morcegos acomodaram vírus que estão em equilíbrio dentro do corpo dele, né? Agora, a hora que a gente entra em contato com isso, a gente está se expondo também, tá? Agora, a gente vai acabar com todos os morcegos, é isso? Então você não vai ter mais controle de inseto, você não vai ter mais polinização de muitos cultivos, porque são os morcegos que fazem isso. Dispersar sementes para que nasçam plantas em outros lugares, você também não vai ter. Então, cada entidade da biodiversidade, ela está aí, ela tem uma função, né? E muitas dessas funções a gente se apropria como serviço que a natureza está prestando para a gente. Experimenta fazer uma conta do que seria você ter uma plantação de café sem nenhum polinizador. Será que você ia ter café? Né? Bom, dizem que se acabarem as abelhas, a gente morre de fome, né? Não sei se é verdade isso, mas é o que dizem. Com certeza vai ter um comprometimento muito grande, né? Então, eu penso que tem que ser uma política de Estado e, ao mesmo tempo, isso precisa ser regionalizado, né, dentro das realidades das áreas que a gente tem no país. Tá? Certamente, 5 metros de APP, de floresta na APP, pode ser suficiente para alguma região do país, mas não vai ser para o país inteiro. Tem lugar que você precisa ter 100 metros. Tá? E não é isso que a gente está observando. A gente está observando mesmo... um desmonte, né? Total, total.
Tá certo, gente. Tá aí, então, a doutora Lilian Casati, bióloga, zoóloga, professora da Unesp. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Fica à vontade, fala o que a senhora quiser aí. Eu acho que a gente tem que lutar sempre e cobrar de quem é de direito tomar as ações corretas, né? E não perder o foco e nem a resistência. Tá certo. Quero agradecer demais pelo seu bate-papo aqui com a gente, né? Um tema importante aqui, onde fica tanto hoje do Covid, mas o meio ambiente é tão importante quanto aí, e um assunto que está na agenda mundial. A gente, inclusive, viu, não sei se a senhora viu, um documentário que saiu agora, uma conversa do presidente com o Al Gore, né, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Bolsonaro oferecendo a Amazônia para ele, e até ele surpreendeu. Falou, não estou entendendo o que você está falando. Documentário sobre o Fórum Econômico Mundial 2019. Eu que agradeço. Obrigado, viu, doutora? Grande abraço, muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui para divulgar as coisas interessantes da nossa cidade.